Bom, e Lula e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, trocaram indiretas sobre o tamanho da equipe de governo durante o lançamento de uma montadora de veículos híbridos na região metropolitana de Belo Horizonte. O embate aconteceu na terça-feira. No discurso, o governador mineiro afirmou que reduziu o número de secretarias em relação ao governo anterior e que rejeitou o que chamou de mordomias do cargo. Apesar de sermos o segundo estado mais populoso do Brasil, nós somos o que tem o menor número de secretarias, 14. Mas para time ganhar campeonato não precisa colocar 20, 30 jogadores em campo, não. Precisa é de 11 craques. E é o que nós temos feito aqui. Nós vamos fazer o governo da economia. E eu darei o exemplo como governador. Tanto é que não moro em palácio, não tenho as 32 empregadas que ex-governadores tinham, continuo levando a minha vida que eu sempre levei na iniciativa privada, sem nenhum tipo de mordomia. Bom, assim que pegou o microfone, Lula afirmou que defende a qualidade dos 38 ministros do governo federal. Eu tenho sorte, muita sorte de montar uma equipe extraordinária como essa aqui. Porque o importante não é discutir se você tem 1 ou 10. O importante é discutir a qualidade das pessoas que você tem. Dos compromissos que as pessoas têm. Eu não quero só um cara formado em filosofia, um cara formado em engenharia, um cara formado em qualquer coisa. É muito importante o diploma. Mas eu quero pessoas que tenham, antes de tudo, sensibilidade no coração para entender o problema da sociedade brasileira. O Romeu Zema foi bastante ousado ali, né, dando um recado bem direto para o presidente Lula nesse mesmo evento. E nós trouxemos aqui há poucos dias que dos 38 ministros, 7 não têm encontros com o presidente Lula há mais de 100 dias. Nós trouxemos essa informação. Não foi uma farpa, né? Foi uma burdoada que o Zema deu. Inclusive, a própria Janja, que estava lá, não aplaudiu. Ele deixou, o recado dele foi claríssimo: a minha equipe é pequena, aliás, isso é uma diretriz do partido dele, do Partido Novo, é uma diretriz dele. Ele só conseguiu resolver as finanças de Minas Gerais, já está no segundo mandato. O rombo deixado por Fernando Pimentel do PT, justamente enxugando a máquina. E deu ainda um recado, né? Eu não moro em palácios, eu não sou deslumbrado. Olha, de verdade, foi talvez o maior recado ou a maior direta dada a Janja, assim, explicitamente. Por isso gostei tanto dessa fala do Romeu Zema. Agora, o Lula, quando ele olhar para trás e ele assistir o que ele mesmo falou, ele vai ver ali, está sentado Luiz Marinho, Rui Costa, Geraldo Alckmin, e ele consegue chamar esse pessoal de bons secretários. O Alckmin, além de, ou ministros, né? No caso, o Alckmin ainda é um vice-presidente. Não, ele tem uma equipe ruim, uma equipe ineficaz. Ele já teve de trocar ministros por denúncias, inclusive por denúncia de assédio. O Lula não consegue resolver o governo dele. Ele sempre joga para a companheirada, para a CUT, para entregar cargos para o PT. Ele tem o ministro dos cavalos, ele tem ministros que ele não sabe o nome e, como você bem lembrou, ele sequer recebe todos os ministros. Mas eu acho mesmo, Paula, que foi um recado claríssimo para a senhora primeira-dama. Bom, já que o Silvio antecipou a postura da primeira-dama, a gente traz porque nesse mesmo evento, claro, chamou bastante atenção o comportamento aí de Janja da Silva durante esse evento lá em Minas Gerais, com a presença de Romeu Zema. A mulher de Lula evitou aplaudir o governador de Minas, que foi chamado para discursar. Faz uso da palavra o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema. As imagens da transmissão gerada pela TV Brasil mostram que Janja deixou o palco durante a fala do governador mineiro e só retornou perto do final do discurso, Augusto. Olha,
De novo, a primeira-dama é cargo que não existe. Não existe. Não aparece na palavrosa Constituição brasileira uma única vez a expressão primeira-dama. Então, o que se espera é da mulher do presidente da República, quando ela o acompanha a qualquer tipo de evento como esse, é classe. Classe. Educação. É assim que você mostra. Se ela achou que o comportamento do governador Zema foi grosseiro e não foi, ele está fazendo uma constatação política. Sim. Se o Lula acha que 30 e tantos ministros não tem nada demais, não tem por que ficar ofendido. Então, se ele atacasse diretamente o Lula, fizesse uma crítica frontal, digamos que a primeira-dama se sentisse afrontada. Agora, por uma opinião política ou administrativa, ela fica assim, então, além de tudo, ela vai para fazer grosserias. E agora vai ficar falando ali no ouvido do Lula, quando eles trocam ideias. Esse Zema é isso, esse Zema é aquilo. Então, o Zema, não acredito que ele faria isso, mas esse não tem chance de fazer o que o Alckmin fez. Que disse coisas graves, esse sim, sobre o Lula, estava lá, do lado. Então ela não aceita que se fale alguma coisa do maridão. Ué, o Alckmin dizia que o marido dela ia voltar ao local do crime porque é ladrão. Por que ela conversa com o Alckmin? Ela é capaz de aplaudir até o Alckmin interpretando a Internacional Socialista. Aquelas coisas, o grito dele, né? Viva o presidente, os trabalhadores do Brasil! Isso ela acha bonitinho. Agora, o Zema não pode dizer que o número de ministros é tão grande que ela poderia, o Zema, na réplica, na tréplica, poderia perguntar assim, não, faz o seguinte, eu estou querendo saber como é que é esse ministério. O senhor podia me dizer o nome dos ministros que o senhor tem? O Lula ia dizer quantos nomes? Dá pra gente calcular aqui. Não chegaria a metade. Não chegaria mesmo. Que tal? É a mesma coisa nesse programa aqui. A gente fez o programa com 25. Ia ser difícil. Fala aí. Como é que são os 25 mesmo? Esses caras aqui, eu cheguei hoje e tal. Dá? Não dá. Então, essa é a coisa da lógica. O Brasil, você percebe que está do avesso, que você tem que falar coisas que fazem com que eu me sinta muito criança. Não, olha, 38 é muita gente, 39 é demais. Uma primeira-dama não tem nada que fazer em evento político. Se for, precisa se comportar com delicadeza. Esse Brasil está maluco assim porque nenhum país que tem no Poder Executivo o PT e no Poder Legislativo aqueles 11 pode ser considerado normal.